fazer o terceiro vídeo da série Magra de Ruim. Se você tá chegando nesse vídeo por acaso, eu já tenho 2 outros vídeos falando dessa minha guerra contra a balança, então eu convido vocês a assistirem. Eu vou deixar o link da playlist do Magra de Ruim aqui embaixo no box de informações. Daí você vai lá e assiste os outros vídeos. No vídeo de hoje eu vim falar especificamente sobre remédios para engordar. Como eu falei pra vocês no vídeo antes desse, eu tomo um remédio que se chama Cobavital. Bom, eu não vou ficar retomando como foi que eu cheguei ao Cobavital, como foi que eu engordei, não vou ficar retomando nada disso, tá? Isso aí pra vocês conferirem é só vocês assistirem os vídeos anteriores. Eu vou focar mesmo em falar do remédio, que é este daqui que vocês estão vendo. Eu não tô com a caixinha, sabe? A caixinha do próprio remédio pra mostrar a vocês, mas eu deixo uma foto passando aqui. E antes de contar como foi, deixa eu dar algumas informações básicas que todo mundo precisa saber. O Cobavital, ele não é massa pra você tomar e ele simplesmente lhe engordar. O Cobavital, ele é um estimulante de apetite, ele vai abrir o seu apetite, vai fazer com que você tenha muita fome e ele também desacelera o metabolismo, ou seja, ele faz com que o seu corpo retenha mais aquilo que você come ao longo do dia. Ele não vai gastar tudo aquilo que você consome. Bom, uma caixinha de Cobavital que vem 2 cartelas e ao todo 16 comprimidos custa mais ou menos entre 9 e 16 reais. Isso vai variar de cidade para cidade, de estado para estado. Na bula desse remédio, a indicação para que você tome é de 2 a 3 comprimidos por dia. A minha endocrinologista me autorizou a tomar os 3 comprimidos por dia, um antes de cada refeição, ou seja, antes de tomar café da manhã eu tomo Cobavital, antes do almoço e antes da janta. Eu vou confessar pra vocês que nem todo dia eu sigo à risca esse roteirinho, porque tem dias que eu acordo e já passou da hora do café, tem dias que eu esqueço mesmo de tomar, então eu não vou dizer que todo santo dia eu tome 3 comprimidos, mas na maioria das vezes é isso que acontece ou é isso que era pra eu fazer. Bom, deixa eu contar pra vocês assim como foi, desde que eu comprei a primeira cartelinha até agora, o que aconteceu nesse tempo. Eu tomei o meu primeiro comprimido do Cobavital de noite antes do meu jantar. E não deu, gente, eu acho que meia hora depois que eu tinha tomado o comprimido e eu simplesmente apaguei. Eu dormi muito, eu só vim acordar no outro dia porque minha irmã foi me acordar pra eu ir pra faculdade. Como eu tomei o comprimido e logo em seguida jantei, eu nesse primeiro dia, nesse primeiro comprimido, eu não senti tanto o efeito da fome que ele dá. Já no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu não tomo café geralmente em casa, eu geralmente como na faculdade, depois que eu chego na faculdade. Daí eu saí de casa, como você pode tomar umas meia hora antes assim de comer, eu saí de casa, tomei o segundo comprimido no outro dia pela manhã. E daí me bateu uma fome muito fora do comum. Sabe aquela fome que pra todo lugar que você olha comida você quer comer? Então, eu comi barrinha o dia todo, comi biscoito, pedi suco de laranja e um hambúrguer no telefonezinho lá no lanchonete que tem na minha faculdade. E, gente, eu não parava de comer, eu comecei a comer e daqui a pouco me deu um sono muito forte. Eu dormi em plena aula. E quando eu falo dormir, não é aquele cochilo que todo aluno dá na aula, é dormir de verdade, gente, de apagar, assim, deitar na cadeira e a pessoa tocar em você, ficar te acordando e você não acordar. Como eu vi que o efeito do sono tava muito forte, gente, é pura verdade, assim, você toma e apaga mesmo. Eu resolvi não tomar o Cobavital. Eu não lembro se eu comecei a tomar numa terça ou numa quarta, mas eu resolvi que eu só ia voltar a tomar no final de semana, porque no final de semana eu poderia dormir sem nenhum problema, mas dia de semana não dava, né, por causa da faculdade. Então, primeiro conselho para quem for tomar o Cobavital, não tome dia de semana, porque você vai pra escola, você vai trabalhar, principalmente se você for dirigir, corra do Cobavital dia de semana, porque nos primeiros comprimidos ele consegue apagar uma pessoa, gente. Esse remédio aqui, como abridor de apetite, ele é um ótimo sonífero. Basta você tomar um, não dá meia hora pra pessoa simplesmente cair dura de sono e nem lembrar como foi que foi dormir, como foi que acordou. Você dorme um sono muito pesado, tá, gente? Aí chegou o fim de semana e eu resolvi que ia voltar a tomar o Cobavital a partir do fim de semana porque eu poderia dormir. E pensem na pessoa dormir o fim de semana inteiro. Eu só acordava pra ir no banheiro e comer. E eu comia muito. Eu tomava o Cobavital, começava a comer e não parava. Eu almoçava, daqui a pouco me dava fome de comer uma besteira, daqui a pouco já me dava fome de almoço de novo. Como eu falei pra vocês, eu tomo 3 comprimidos ao dia e cada cartelinha dessa daqui vem com 8 comprimidos. Em menos de 3 dias você acaba uma cartelinha dessa e daí em uma semana eu já tinha terminado a minha primeira caixa. E daí foi uma semana de muita comida, muita comida mesmo. Minha fome era meio que inexplicável. Eu cheguei a almoçar 2 vezes, a jantar comida. Eu não tenho costume de jantar comida, eu geralmente janto um pão, um queijo, alguma coisa do tipo, mas eu jantava o que eu comia do almoço. E o sono, ao longo do tempo, assim, ele vai passando, depois meio que o corpo vai se acostumando.
Quanto ao efeito do corpo, na primeira caixa, como foi só uma semana, eu não senti tanta diferença. Eu ganhei 1 quilo só na primeira caixa, isso na balança, mas no meu corpo eu não sentia tanta diferença em relação a ganhar peso, a ganhar massa, a ganhar nada disso. Quando eu fui pra segunda caixa e tava já terminando, eu não sentia mais tanto sono, só que a fome sempre continua. Fome quando você tá tomando Cobavital é uma coisa que não vai acabar. O meu organismo se adaptou bem a essa história de dormir, mas ainda bem que a parte da comida eu continuo comendo bastante quando eu tô tomando remédio. Passou a segunda semana, eu já comecei a perceber resultados no corpo. Parece meio que exagero, mas não é. Na segunda semana eu tava com uma barriga enorme. Uma das coisas que ninguém perguntou, mas eu quero esclarecer, é sobre o Cobavital. Ele engorda ou ele dá corpo? Comigo aconteceu assim. Primeiro eu engordei. Eu fiquei com a barriga, gente, que parecia que eu tava grávida, um barrigão mesmo, e continuava com o corpo normal como eu sempre tive. Daí o tempo foi passando, você vai tomando e meio que o que você acumulou na barriga vai se espalhando no corpo, sabe? E daí vai ficando tudo uniformezinho, daí você vai ficando mais cheinha no corpo todo, vai ficando mais proporcional. Então minha segunda dica pra quem vai começar a tomar o Cobavital é não se assustar com a barriga, ela vai crescer sim. Até porque, gente, você está acumulando gordura, então é impossível que a barriga não cresça. Mas nós mulheres temos uma tendência a acumular gordura nos seios, no bumbum e na coxa, na perna. Então não se preocupa que depois que a barriga crescer, o resto do corpo também cresce, tá? Isso pra mim começou a acontecer em volta da terceira e da quarta semana, mais ou menos com um mês de remédio, um mês de Cobavital. Eu comecei a ver que minha perna também estava crescendo, a barriga foi diminuindo um pouco. Se você puder fazer exercícios, fazer um abdominalzinho, sempre ajuda, porque não dá pra evitar que a barriga não cresça. Você não pode simplesmente escolher gordura só na perna, gordura só na bunda. Gostaria muito que isso fosse possível, mas não é assim que a banda toca. Então é sempre bom, se você puder, se você tiver como pelo menos um abdominalzinho em casa, você fazer pra esse efeito na barriga não ficar tão visível. Daí passou um mês, eu já comecei a engordar na balança também. Como eu falei pra vocês, eu fui de 41 pra 49 em 2 meses. E em um mês eu acho que eu tava por média de 45 quilos. Eu acho que foi bem proporcional o meu primeiro e o meu segundo mês de Cobavital. Quando terminou esse primeiro mês, a coisa que eu fiquei mais feliz assim era quando eu ia vestir minhas roupas e as roupas que eram folgadas estavam dando em mim certinhas, e as roupas que já eram a pontinha do meu corpo, elas não entravam mais. Gente, você não tem noção do que é a felicidade de você colocar um short e o short simplesmente não passar na sua perna. Tem gente que vai pensar, meu Deus, tô engordando, tô perdendo roupa. Eu pensei, meu Deus do céu, eu tô engordando, vou finalmente usar um 36. E daí eu até postei uma foto no Instagram que alguns de vocês viram e começaram a me pedir pra eu falar um pouco sobre isso aqui no blog, que quando eu fui na Marisa provar uma calça 34 e a calça simplesmente não queria fechar, o zíper da calça não subia. Daí eu comprei logo 3 calças de 36, de tão feliz que eu tava por estar usando um número 36. Daí eu tomei o remédio então, agosto e setembro. Outubro eu tomei meio que fajuto assim, sabe? Eu tomava alguns dias, esquecia outros. Em novembro eu não tomei o remédio, passei novembro e dezembro sem tomar e voltei a tomar agora em janeiro. E o que aconteceu, assim, nesse período de tá tomando remédio, não tá tomando, falhou? Do mesmo jeito que em 2 meses eu consegui ganhar os 8 quilos, foi só eu passar 15 dias sem tomar o Cobavital que eu já perdi uns 3, 4 quilos. O efeito do remédio, pelo menos comigo, não é assim, de eu tomar, engordar e conseguir manter. Para eu conseguir manter e cada vez ganhar mais, eu tenho que continuar tomando o Cobavital. Ah, Aline, então você vai continuar tomando, uma hora você vai ficar muito gorda. Não. Quando eu atingir a meta que eu quero, os 50 quilos, eu vou diminuir a dose de 3 para 2. E quando eu chegar aos 55, que eu falei pra vocês que eu quero 55 para poder ficar numa margem de erro, de engordar ou emagrecer, daí eu vou ficar tomando apenas um remédio por dia, mas eu não vou deixar de tomar o Cobavital, porque por mais que eu tenha fome, o meu corpo sozinho não consegue acumular gordura, sem ser com essa ação de diminuição de metabolismo que o Cobavital proporciona. Depois que eu parei de tomar, perdi peso? Perdi. Depois que eu voltei a tomar, o que aconteceu? Sim, você vai sentir o mesmo efeito de que você sentiu lá no começo. Você vai ter muito sono, a fome assim é super, hiper, mega, ultra forte, e você volta aos poucos a acumular e a ganhar peso como você já tinha feito antes. Uma coisa que ninguém me perguntou, então deixa eu adiantar, é sobre os efeitos adversos do Cobavital. Tem gente que tem medo de tomar o remédio por causa da barriga, eu já falei, depois isso passa, depois meio que o corpo fica mais uniforme, e porque tá lá na bula do remédio que fala que ele pode causar espinhas ou lesões na pele. Tem
gente que não tem nada. Tem gente que toma o Coba Vital e simplesmente só engorda, fica lá com um corpão que sempre quis. E sobre as temidas espinhas que todo mundo fica com medo. Eu não sei por que o Coba Vital dá espinha, eu não sei explicar pra vocês, mas sim, em mim ele deu espinha, não espinha facial. O que eu tive foi espinha corporal. Aqui na região do ombro, não foi nada que chegou a me incomodar, eu consegui controlar com sabonetes específicos para esfoliação corporal, então não é uma coisa que me atrapalhe. Eu sou muito mais o efeito que o Coba Vital dá no meu corpo do que o efeito das espinhas, sabe? E eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre a minha experiência com o Coba Vital. E deixa eu responder as perguntinhas que vocês fizeram no vídeo anterior. A Aline Souza me perguntou quantas caixas eu tomei e se quando acaba uma caixa eu emendo diretamente pra outra ou paro um tempo. Eu não sei te informar quantas caixas exatamente eu tomei até hoje, mas eu sei que no período dos 2 meses que eu falei pra vocês que eu ganhei os 8 quilos, eu tomei cerca de 5 a 6 caixas de Coba Vital. E se eu acabo, eu emendo junto com a outra. Sim, eu acabo uma cartela, já emendo com a outra, e com a outra, e com a outra. Mas eu pesquisando, e uma leitora comentou no outro vídeo sobre essa história de o nosso organismo se acostumar com o efeito de um remédio e parar de fazer efeito. Eu não sei se isso é verdade, mas tem essa história mesmo, assim, de que quando você toma tanto uma coisa, o seu organismo acaba não agindo mais porque já se acostumou com aquilo não passa mais a fazer efeito. Então assim, gente, eu não vou recomendar que você tome 3 caixas, depois pare, depois tome de novo, nem vou recomendar que você emende uma atrás da outra. Vai no seu médico, procura ler mais um pouco na internet, porque eu particularmente tomo uma cartela emendada com a outra. A Paula Dias perguntou se é verdade que o remédio dá sono e o que é que eu faço pra controlar isso. Eu já falei sobre essa parte de sono no começo do vídeo. A Tayana Queiroz me perguntou se eu já tomei o Complexo B com Cobavit. Cobavit é meio que o irmãozinho lá do Coba Vital e eu nunca tomei ele acompanhado de nada, de Complexo B, de Buclina, nunca tomei acompanhado de nada disso, eu tomo apenas o Coba Vital. A Marimun me perguntou se eu já passei dias sem tomar o Coba Vital porque ela falou que quando passou perdeu o que ganhou. Foi meio isso que eu falei pra vocês agora há pouco. Quando você para de tomar, é claro que o remédio para de fazer efeito, pelo menos na ação do metabolismo. A parte de comer, tem gente que até consegue manter, eu mesmo consigo manter essa parte de sempre estar comendo, mas a parte do metabolismo, só o remédio que consegue fazer. A Cassiane perguntou lá no vídeo quanto que era mais ou menos o remédio. Como eu falei, a primeira informação que eu dei pra vocês, o Coba Vital varia entre 9 e 16 reais, no meu eu paguei R$10,50. Bom, gente, acho que eu tirei um pouquinho das dúvidas de vocês sobre o remédio que eu tomei pra engordar. Sim, eu continuo tomando o Coba Vital e ele é a única coisa até hoje que funcionou comigo pra eu conseguir engordar. Como eu falei pra vocês, eu tive essa breve pausa no final do ano, então eu emagreci, eu já expliquei tudo isso no outro vídeo, passa lá que você confere toda essa trajetória. Daí eu emagreci e agora eu tô tentando engordar de novo e pretendo atingir minha meta. Assim que eu atingir, eu venho aqui contar pra vocês também. Eu não sei qual será o assunto do próximo vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários sugestões do que vocês querem saber. Eu vou tentar fazer também a série Magra de Ruim em formato de posts lá no blog, então acompanha, o link do blog é www.botecoparagarotas.com.br. Sempre fica aqui embaixo no box de informações para vocês irem lá conferir. E é isso, gente. Espero mais uma vez o feedback de vocês. Clica no gostei se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui embaixo se ainda ficou alguma dúvida, que daí eu respondo você nos comentários. Se você também toma o Coba Vital, deixe sua experiência aqui, porque você me ajuda e ajuda também as outras leitores que chegam para ler os comentários, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!